Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o ciclo de estudos. Como que funciona o ciclo de estudos? O que é o ciclo de estudos? É um esquema bem simples, não tem mistério, mas que provavelmente muitos que estão assistindo o vídeo vai falar assim: caramba, eu nunca tinha percebido esse detalhe. E com certeza vai ajudar muita gente. Muita gente. O que é esse ciclo de estudos? Então vamos lá, passo a passo. O primeiro passo, o que é? Fazer um quadro horário semanal, ou QHS, com as 24 horas do dia e horários individualizados. Mas por que semanal? Porque muitas vezes a gente incorre em erros de fazer o quadro quinzenal ou mensal. Só que a nossa vida ela é muito corrida. De um dia para o outro já muda. Então você não é difícil, muito difícil nós conseguirmos realizar aquele planejamento mensal. Então a melhor forma é a semanal, porque você pode mudar. Chegou no domingo, você vai reprogramar, ver todos os seus compromissos que você tem de segunda a domingo da outra semana e vai reprogramar o seu quadro horário semanal. E por que 24 horas do dia? Porque como eu não sei com quem está ouvindo, né, com quem eu estou falando, muitas vezes tem os morcegos, aqueles que trabalham à noite ou têm o horário da noite livre e durante o dia trabalham. Então é interessante que faça 24 horas do dia, feche aqueles horários em que realmente não tenha como estudar e o que sobrar você começa a fazer a adaptação do ciclo de estudos. E por que o quadro horário individualizado? Individualizado é o seguinte: cada dia da semana você vai colocar os seus horários. Não é cada semana, é cada dia da semana. Ah, mas André, tá tranquilo para mim, eu posso botar todos os horários iguais durante toda a semana. Beleza, melhor ainda. Mas muitas vezes a pessoa tem família, tem filho, tem namorado, tem um compromisso inadiável. Então, de acordo com isso aí, ele vai realizando o seu quadro, os seus horários individualizados, de forma que ele vai saber no final da semana, ele vai saber direitinho quanto tempo ele deixou de estudar e por que ele não estudou naqueles dias, de forma que ele vai corrigindo os seus gaps, as suas falhas. Ou seja, caramba, eu vi aqui que esse dia eu não pude porque eu fui fazer tal coisa. Não, mas aqui eu posso melhorar, aqui eu posso tirar isso, eu posso tirar aquilo. Você mesmo é o seu fiscal. Enquanto que no planejamento tradicional é difícil nós termos esse, esse olhar, né, mais meticuloso. Segundo passo, segundo passo, retirar do horário todos os seus tempos de não estudo. Ou seja, a primeira coisa que eu vou fazer, eu fiz o meu quadro horário semanal, coloquei as horas lá, que eu vou mostrar para vocês um exemplo, é um exemplo. Ah, o quadro você colocou, por incrível que pareça, tem gente que fala isso. O quadro horário que tu colocou não tem como eu fazer, mas é só um exemplo, você vai adequar o seu quadro horário. Por incrível que pareça, tem umas cabecinhas que olham aqui e dizem, meu Deus, o horário que ele colocou não tem como. É só um exemplo, gente. Retirar do horário todos os seus tempos de não estudo. Ou seja, aqui eu tenho que dormir, aqui eu tenho academia, esse horário é família, faculdade, cursinho, que também conta como estudo, mas eu estou falando aquele estudo em casa, né? Não é o cursinho por si próprio. Horário de almoço, descanso, esporte. Agora, um detalhe muito importante. Eu coloquei academia, coloquei esporte. É claro que o esporte e a academia eu aconselho que tenha. Quem não tem dinheiro para academia, dê uma corridinha ou sei lá. Por quê? Porque isso ajuda a oxigenar o cérebro e descansa o cérebro também. E quando o cérebro fica mais oxigenado, por certo, você absorve mais conhecimento. Então aquela história de ficar de manhã, de tarde, de noite estudando sem parar que nenhum condenado, eu não acho muito legal não. Não sou especialista nessa área, mas se vocês pesquisarem na internet por fontes consideráveis, vocês vão verificar que realmente o esporte, a academia, o descanso em si, ele faz parte também do estudo.
Terceiro passo. Vamos para o terceiro passo. Vamos aí, pessoal. Terceiro passo. Realizar a lista de matérias a serem estudadas. Então, o que eu tenho que fazer? É realizar a lista de matérias. Eu vou pegar todas as matérias que eu tenho que estudar. Bom, eu tenho que estudar essa. Fiz a minha lista. Ok, já estou com a minha lista de matérias pronta. Quarto passo é o quê? Numerá-las por afinidade e colocá-las abaixo do QHS, como eu vou mostrar depois no exemplo para vocês. Como assim numerar por afinidade? Pessoal, é fato que a assimilação, quando os assuntos são semelhantes, a assimilação também é maior. Exemplo, eu estou no constitucional e saio para o raciocínio lógico direto, eu vou ter um impacto. Você está fazendo um negócio e daqui a pouco vai para outro que não tem nada a ver. Então é interessante que você faça uma afinidade das matérias, porque uma liga a outra. Existe um liame entre as matérias. Por exemplo, citei aqui constitucional com administrativo, penal com processual penal, aí vai ter direito civil com processual civil, raciocínio lógico com matemática, administração pública com próprio administrativo. Vai do jeito que você achar melhor aí. Como eu falei, é apenas um exemplo. Quinto passo. Começar o quadro horário pela ordem numérica. Por isso que a ordem numérica é interessante e ela facilita muito na hora de realizar um quadro horário. Porque quem faz quadro horário sabe que não é fácil. E infelizmente ou felizmente, para você ter sucesso nos seus estudos, você tem que ter disciplina. Isso é fato. E uma das formas de você ter disciplina é obedecer os horários que você vai cumprir. Aqueles horários que estão no seu quadro horário. Sexto passo e último. Método tradicional versus método ciclo de estudos com números. É o que eu vou mostrar aqui para vocês. André, de onde é que tu tirou esse ciclo de estudos? Pessoal, eu vou fazer uma propaganda aqui, até não é propaganda, né? Ou, na verdade, é propaganda porque nós confundimos propaganda com publicidade. Publicidade é quando há intenção de lucro e propaganda é quando não há intenção de lucro. Então eu cito a vocês aí o site Esquemaria, esquemaria.com.br. É de uma menina que eu não recordo o nome agora, muito prestativa. Ela passou no TCU e ela explica, exemplifica também várias formas de como estudar, como ela conseguiu. Muito interessante. Eu peguei esse ciclo de estudos dela. O que eu fiz? Eu fiz um benchmark. Eu peguei esse ciclo de estudos e, digamos assim, aperfeiçoei a minha necessidade de estudos. Como que é o método convencional? Geralmente o método convencional é esse aqui. O pessoal coloca lá de segunda a domingo e coloca português, matemática, um exemplo. Muitas vezes ele nem coloca uma sequência. E quando chega na sexta-feira, por exemplo, se na sexta-feira ele não pôde fazer direito administrativo nem português, aqui, provavelmente no sábado ele vai pegar uma outra matéria sem se dar conta, ou vai pegar só uma hora de português, ele se perde. E quando você vai fazer aquele quadro horário por um ciclo que não seja com número, fica difícil. Porque se você verificar português, mas e agora, depois de português, qual é a próxima? É matemática? É direito administrativo? É penal? Porque aqui já está tudo embaralhado. Então muitas vezes nós incorremos nesse erro. Para isso, eu fiz o benchmark, como já falei, do método QHS numerado. Como é esse método? Perceba que eu fiz aqui um exemplo, novamente, né? Insisto em falar que é um exemplo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Aqui eu coloquei os horários, todos os horários são equivalentes, não tem diferença aqui, mas como eu falei, de acordo aí com a sua necessidade, você vai fazendo. Então, da meia-noite às 6 dormir, 6h30, 8h30. Perceba que está números, não estão a ordem. Óbvio que vocês já pegaram aí, né? Então, o que eu fiz? Português, redação oficial, direito penal, processual penal, administrativo, 8.112, 8666, que também faz parte do administrativo e tem que estar na ponta da língua essas leis. Constitucional, informática, auditoria, contabilidade geral.
Um exemplo, nós temos aqui 11 matérias. Esse quadro horário eu fiz, por exemplo, para as pessoas que não estão trabalhando no momento. Ah, mas eu trabalho. Você vai adaptar o seu horário ao quadro horário do seu trabalho. André, então quer dizer que geralmente quem tem mais tempo de estudar vai passar. Eu nem vou fazer porque eu trabalho e não consigo. Pessoal, isso é mito. Quem vai em cursinhos e começa a pesquisar, as pessoas a analisar, na internet existem inúmeros exemplos de pessoas que trabalham de manhã, de tarde, têm 2, 3 filhos, já estão lá com seus 35 anos e conseguem passar. Pela simples fórmula. A simples fórmula é o quê? Persistência, foco. Você tem que ter isso. Se você tiver persistência e foco, o tempo ele é só uma coisa que você tem que saber elaborar. Mas, tirando isso, você consegue. Consegue. Quem quer, faz. Quem não quer, arranja desculpa. Isso é fato. Geralmente as pessoas dizem, ah, você passou porque você não estudou. Perdão, você passou porque você não trabalha. Ah, porque não sei o quê. Isso, na minha opinião, são pessoas que não têm a capacidade, ou têm a capacidade e têm preguiça, e não querem que aquelas pessoas tenham ascensão na vida. Infelizmente, isso é do ser humano. Infelizmente. Não são todos que têm essa maldade no coração, mas existem. Bom, enfim, vocês sabem, quem é concurseiro sabe o que eu estou falando. Vamos lá. 6h30, 8h30, eu botei número 1, 2, 3, 4, 5, 6. No outro dia eu fui para quê? Óbvio, 7, 8, 9, 10, 11. Olha como é fácil. Terminou 11, o que eu vou fazer? Volto para o 1. Depois 2, 3, 4, 5, 6, 7. Percebo que lá em sexta-feira eu inventei aqui médico, reunião, futebol. O que acontece? Se eu parei no 2, aqui seria 3 ou 4, mas não tem como. Então eu vou para o 3 aqui, que é o que? Direito penal. Depois o 4, o 5. E assim vai. É só isso. É muito simples. E é interessante que a eficiência e a eficácia é muito grande com isso aí. É interessante que revisão também é um exemplo, sábado e domingo aqui, de 1 ao 5, 6 ao 11, 1 hora por dia para cada matéria é suficiente para fazer uma revisão boa. Aqui eu coloquei algumas observações. Essas observações, tempo 2 horas seguidas, com intervalos de 15 minutos. Pessoal, se quiser colocar 1 hora, intervalo de 10 minutos, é com vocês. Eu acho bom 2 horas seguidas concentrado, sem Facebook, sem WhatsApp, sem internet, sem ninguém enchendo o saco, porque você perde a concentração. Ah, o Facebook desliga, desconecta, desconecta o celular, dá o Wi-Fi, sei lá, desliga, faz alguma coisa, porque você vai perder tempo. Quais as primeiras a serem estudadas? Aqui é que vem um ponto muito interessante. As primeiras a serem estudadas, eu penso ser as que você tem mais dificuldade. Por quê? Porque quando você acorda, ou o primeiro horário que você for estudar, independentemente se for pela manhã, tarde ou noite, o primeiro horário que você for estudar é o horário que você está com a cabeça menos cansada de estudo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a matéria que eu tenho mais dificuldade e a matéria que eu não gosto. Que geralmente, né, são as duas juntas, dificuldade e não gostar. Mas André, acontece que pelo teu sistema aqui, quando chegar aqui terça-feira, a matéria número 11, que é contabilidade geral, eu tenho dificuldade. E aqui pelo teu sistema ficou lá por último, não tem problema. O ciclo não vai se perder se você pegar esse 11 aqui e colocar aqui. E colocar o 7 aqui. O importante é você seguir o ciclo do dia. Você seguindo o ciclo do dia, você vai alterar do jeito que você quer. Colocando as mais difíceis e as que você tem mais facilidade para mais tarde. Só isso. Ou seja, você personalizará de acordo com as suas necessidades ao passar do tempo. Isso é fato.
Necessariamente tem que ser 2 horas para cada? Claro que não. Se você perceber que está mais fácil uma, você diminui para meia hora, diminui para 1 hora, aí é com você. Então, a numeração, como eu falei, ela durante o dia pode ser priorizada por dificuldade, que é o que? É a revisão. Pessoal, é isso. Vocês viram que não tem mistério, é muito tranquilo e é muito interessante. Façam o teste e eu acredito que vocês vão melhorar. Porque às vezes nós colocamos 4 horas de direito constitucional na segunda e só vamos ver novamente, devido à quantidade de matéria, esse mesmo direito constitucional na sexta ou no sábado. E percebam que aqui eu fiz 11 matérias e você consegue fazer um ciclo de 2 vezes na semana a 3 vezes, dependendo do seu tempo. Então é interessante, esse sistema é eficiente e é eficaz. Um grande abraço para vocês. Quem quiser ver um outro vídeo que eu já fiz em 2013, meia hora, procura no YouTube aí, Bizus CESP. Bizus CESP. Vai ter eu lá explicando algumas coisas, a dificuldade que o concurseiro tem, todas aquelas nuances, né, que envolve a seara do concurseiro, do concursando. E eu vou fazer depois um outro vídeo aí, caso alguém queira também, eu estou já elaborando, como se organizar no estudo passo a passo, desde o início, assim, quero fazer concurso, como eu começo, por onde eu começo, quais os meios, o que eu faço, o que eu não faço. Eu estou elaborando, estou terminando e depois eu passo para vocês aí. Grande abraço, fiquem com Deus aí, pessoal. E lembre-se, o negócio é ficar na fila, só não passa quem desiste.